Muito bem, amigos. Creio que nós podemos começar então nossa reunião. À medida que outros forem chegando aí, os co-anfitriões vão adicionando ao nosso grupo, né? Já estamos gravando aqui, em benefício daqueles que não puderam vir e também dos que vão assistir depois a nossa aula aqui no canal, né? Depois vocês podem também compartilhar com quem vocês quiserem, fique bem à vontade, tá? A gente costumava fazer no ano passado, quando o grupo era bem menor, momentos de oração, de confraternização virtual, né? Mas agora, como o grupo aumentou bastante, fica um pouquinho impraticável, né? Mas eu peço que vocês que têm aí algum pedido, algum motivo especial de oração, alguma preocupação, alguma inquietação, coloca na mão de Deus agora, né? Eu vou fazer uma oração. Melhor dizendo, eu vou pedir para a Adriana fazer uma oração. Pode ser, Adriana? Tá? E então você coloca, pensa, né, nesse momento, naquilo que você quer que Deus lhe atenda, segundo a vontade dele, sempre, né, obviamente. E também vamos pedir a bênção de Deus sobre esse estudo. Como eu disse já nos estudos anteriores, já tivemos dois estudos, né? O primeiro foi sobre a Bíblia, o segundo foi sobre Deus encontra os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós falamos sobre a criação do mundo, né? E verdades importantes que encontramos ali em Gênesis 1 e 2. Então, como eu disse nas outras vezes, nós temos o privilégio de contar com a ajuda direta do verdadeiro autor da Bíblia, né? Que é o Espírito Santo. Então, eu vou pedir que a Adriana faça essa oração agora por todos nós e pelo nosso estudo. Boa noite a todos. Eu estava com dificuldade para ouvir, mas agora o meu filho já ajudou a configurar aqui. Vamos lá, então. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, viemos novamente à tua presença para fazer esse estudo bíblico com o nosso mestre Michelson. Que ele nos guie, que esse estudo toque os nossos corações, que a gente consiga pôr em prática o nosso aprendizado bíblico, né? Sempre com Deus no centro das nossas vidas, que cada um tenha as suas aflições nesse momento, né? Sendo que nesta oração eu peço para que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie, para que a gente consiga encontrar a melhor solução para cada problema que nos deparamos nessa vida, e que nesse caso específico do nosso estudo haja compreensão, né? Que a gente consiga realmente captar o interesse maior, né? O ensinamento maior do nosso mestre Jesus. Então, em nome de Jesus, eu oro para que seja um bom estudo e que enriqueça mais as nossas vidas espirituais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para quem não sabe, a Adriana é minha prima querida. Eu tive o privilégio de batizá-la recentemente, né? Ela também participou aí de uma classe nossa em 2 anos anteriores aí e tem sido assim uma pessoa muito usada por Deus, né? Obrigado aí pela oração, Adriana. Deus continue te abençoando e te usando muito, né? Amém. Muito bem, deixa eu colocar aqui a tela cheia. E lembrando que nós vamos agora ler um capítulo da Bíblia. Eu vou ler assim, direto, vou tentar resistir à tentação de já ir comentando, né? Para deixar para comentar depois. E eu peço que vocês fiquem bem atentos para perceber. Se quiser anotar no seu caderninho aí, fica à vontade. Eu sei que alguns têm esse hábito, bom hábito, né? De ter aí um caderninho à mão, uma caneta, ou no bloco de notas do celular, enfim. Vão anotando aqueles pontos que mais chamaram a atenção de vocês na leitura. Lembrando que o nosso estudo aqui, que tem como nome principal, título principal, Encontros com a Verdade, é um estudo um pouco diferente, né? Ele é fundamentado, tem como base as histórias, as grandes histórias bíblicas de encontros. Por exemplo, como vimos semana passada, ou melhor, há 2 semanas, né? Nem lembro mais, nós tivemos aí alguns compromissos e não deu para fazer como planejado, né? Mas, como vimos no último estudo, no anterior, ah, Deus encontra Adão e Eva. Deus encontra nossos primeiros pais, o primeiro casal. Nós ali lemos Gênesis 1 e 2 e extraímos da leitura valores, princípios, doutrinas no texto. Então, nós faremos uma viagem, na verdade, ao longo dos próximos meses, uma viagem, assim,
uma vista panorâmica por toda a Bíblia. Começamos com Gênesis e vamos até o Apocalipse, focalizando os grandes encontros que encontramos ali. Então, ao mesmo tempo que nós vamos aprender doutrinas, princípios, valores, nós vamos ter também uma noção geral da história da redenção encontrada na palavra de Deus, né? Deus, ele inspirou os autores a registrar esses encontros de pessoas com ele, de pessoas com pessoas, às vezes, como veremos hoje também, infelizmente, de pessoas com o inimigo de Deus, para que isso fosse uma ilustração para nós também. Eles eram seres humanos, falhos como nós, mas que buscaram a Deus, né? Buscaram uma comunhão com o Criador e puderam vencer. Muitos deles puderam vencer graças a isso. Então, se eles puderam, o grande recado que Deus nos dá é: nós também podemos, né? Fazendo a mesma coisa, trilhando o mesmo caminho, nós também podemos. Então, eu espero que esses estudos que focalizam os encontros, né, sejam para nós uma inspiração, uma fonte de esperança, para que a gente também consiga vencer como eles venceram, apesar das nossas faltas também, né? Então eu convido vocês agora a abrirem a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Quem perdeu o estudo anterior, os dois anteriores, né, eles já estão no meu canal. Você pode procurar no canal, lá no meu canal no YouTube, que é o Michelson Borges, na playlist Encontros com a Palavra. Criei uma playlist com esse nome, e ali eu vou colocar todos os nossos estudos aqui em vídeo, tá? As gravações. Então, os dois anteriores já estão lá. Se alguém perdeu, convido a assistir. Se alguém que está acompanhando essa gravação aqui agora também não assistiu os estudos anteriores, seria bom assistir para acompanhar, né? É uma sequência lógica aí. A gente vai construindo em cima dos fundamentos anteriores, né? Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, que algumas pessoas chamam de o capítulo mais triste da Bíblia, e eu concordo, porque até aqui, Gênesis 1 e 2, nós vimos o ideal de Deus para a humanidade, né? Aliás, eu deixei aqui no ar uma questão, deixa eu voltar aqui para os textos que eu coloquei lá no grupo, né? Eu tinha deixado 3 textos bíblicos que eu acabei esquecendo de mencionar na nosso encontro anterior, porque nós falamos aqui sobre evidências arqueológicas, de que históricas, né, de que os primeiros capítulos de Gênesis são históricos, são factuais, não são um mito, não são uma lenda, como alguns dizem, né? E eu apresentei várias evidências aqui, em outras culturas, inclusive, de relatos parecidos com os que estão ali em Gênesis, e faltou dizer 3 coisas muito importantes. A primeira delas, que está em Lucas capítulo 3, versos 23 a 38, coloquei lá no grupo para que vocês depois possam ler na Bíblia de vocês, tá? Ali, o doutor Lucas, que é o autor do Evangelho de Lucas, que foi, por sinal, um pesquisador muito cuidadoso, com números, com datas, com medidas, com distâncias, né? Que dá realmente muita credibilidade ao Evangelho dele. Ele faz aqui a genealogia de Jesus, ele constrói a genealogia de Jesus, começando de trás para frente, né? Ele vai, então, recuando no tempo, recuando, recuando, até chegar em Adão, filho de Deus. Ele vai assim, né? Filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, vai recuando no tempo, milhares de anos, aí ele chega em Adão, filho de Deus. Ou seja, Adão é colocado numa genealogia composta por pessoas que existiram, personagens reais, né? Então, não foi um mito, como alguns querem, né? Biblicamente falando, nós entendemos que Adão foi um personagem tão real quanto Abraão, quanto Jacó, quanto Daniel, Pedro, João e todos os demais. Depois nós temos Mateus 19, 4, ali o próprio Jesus, que, como nós veremos ainda, é Deus, né? Para nós ele é Deus. O próprio Jesus, ele cita, ele menciona Adão e Eva como personagens reais, né? Ele fala do casamento entre Adão e Eva. Então ele não só autentica, né, a existência real de Adão e Eva, como também a do casamento que ele criou e por aí vai. Então, para Jesus, que para nós é a suprema autoridade em termos de teologia, de tudo, né? Já que ele é o Criador, Adão e Eva existiram. E, finalmente, para ficar só com 3 textos, né? Romanos 5, verso 14, ali Paulo, o apóstolo Paulo também cita Adão e constrói toda uma teologia nesse capítulo e em outros capítulos também, com base no Adão real. Até comparado com, Jesus é comparado com Adão, né? Jesus é chamado de o segundo Adão. Onde Adão caiu, Jesus veio para vencer.
Então, se você quiser depois relembrar, né, o estudo que nós tivemos no nosso encontro anterior, foi isso aí. Falamos sobre Gênesis 1, 2, falamos sobre a factualidade, a historicidade desses relatos, e hoje nós vamos então para o capítulo 3, que infelizmente traz aí uma nota triste, né? Porque é quando os seres humanos acabam se envolvendo no grande conflito que começou no céu, com um anjo que se rebelou contra Deus. Eu vou ler aqui então o capítulo. Se vocês têm a Bíblia aí perto, convido a abri-la comigo ou acessá-la no celular, enfim, né? O importante é que esteja com o texto aí na sua frente, caderninho e lápis na mão, caneta para anotar também suas ideias. No fim do estudo, como a gente tem feito, né? A gente abre os microfones para trocar algumas ideias, tá? Para cada um, quem sabe, compartilhar suas impressões, perguntas, se houver. Vamos lá, então. Capítulo 3 de Gênesis começa assim. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e o comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz seus filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim, do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o capítulo 3 e
Eu creio que é apropriadamente chamado de o capítulo mais triste da Bíblia, porque ele mostra realmente o momento em que as coisas passaram a ser como são, infelizmente são, e deixaram de ser como deveriam ser, né? Como Deus havia planejado. Então, alguns pontos que me chamam a atenção na leitura, pode ser que vocês tenham também anotado outras coisas, eu quero ouvi-los depois. Primeiramente, né, que personagem é esse, a serpente? Quando a gente salta lá para Apocalipse 12, a gente, se quiser anotar aí, né, Apocalipse 12, a gente já vê a identificação dele lá. Lá aparece, né, o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e foi expulso do céu. Ou seja, lá em Apocalipse 12 e em outros textos mais, que a gente vai acabar reencontrando ao longo desses estudos, nós vemos que houve uma rebelião no céu. Um anjo poderoso, um querubim, na verdade, ele acabou estranhamente, né, querendo ocupar a posição do governador do universo. Ele queria como que reformar, revolucionar o governo de Deus, né? E, enfim, é uma história meio longa também, né? Nós estamos estudando na escola sabatina agora, aqueles que estudam a lição da escola sabatina, né? Nesse trimestre, a questão do grande conflito, né? Deus criou seres perfeitos, puros, mas livres. Eu até tenho perguntado às vezes, né? Será que Deus poderia criar um universo com seres livres em que fosse impossível desobedecer, fosse impossível se rebelar? Não. Não seria o nosso universo, pelo menos, né? Se Deus criasse apenas seres que fossem obrigados a obedecer, eles seriam como que robôs programados, né? Não seriam criaturas livres. O fato de haver mal no universo, a maldade, é uma prova incontestável de que Deus criou seres capazes de escolher o seu caminho. Infelizmente, alguns anjos, né? A Bíblia fala que um terço deles e muitos seres humanos acabaram optando pelo caminho da rebelião, de não viver de acordo com a vontade de Deus, né? E Deus respeita muito a nossa liberdade. Aqui, então, essa serpente foi um instrumento, digamos assim, um médium, né? Porque é um meio, um canal. Foi um instrumento que Lúcifer, depois conhecido como Satanás, quer dizer inimigo, né? Essa palavra, ele usa como um meio de enganar Eva, né? E segundo alguns estudiosos e até elementos de culturas assim próximas também, a serpente, e também, é óbvio, né, nenhum animal era feio, nem peçonhento, nem asqueroso, né? Ela certamente era um animal muito bonito e foi escolhido a dedo, né, pelo inimigo para enganar a mulher. Nós também podemos imaginar que Deus avisou o casal, né, de que havia tido uma rebelião no céu, de que alguns anjos tentariam enganá-los, e certamente ela estaria bem prevenida se fosse um anjo que aparecesse, né? Mas apareceu um animal falando, e isso não era comum, nunca foi, né? E imagino que o inimigo deve ter usado argumentos como tipo assim, olha, Eva, eu comi do fruto e estou falando, olha só como ele dá sabedoria mesmo. Deus quer privar vocês de um conhecimento superior. Deus está enganando vocês. E a conversa deve ter sido muito mais longa, né? Veja, Eva era uma mulher extremamente inteligente, assim como Adão, porque tinham sido recém-criados. Então, Lúcifer em pessoa, não encarregou nenhum anjo mau, ele em pessoa se encarregou de enganá-la, porque era tudo ou nada. O que que ele pensou? Imaginamos, né? Imaginemos, se eu levar o casal a pecar, e Deus passar a mão na cabeça deles e não considerar errado nem pecado o que eles fizeram, eu vou acusá-lo de parcial, de injusto. Por que que Deus me condenou? Lúcifer pensando talvez, né? Por que que Deus me expulsou do céu, não me concedeu uma segunda chance? Embora com certeza Deus tenha dado tempo para que ele se arrependesse, né? É do caráter de Deus isso, é do perfil de Deus isso. Então ele pensou, se Deus não cumprir sua palavra de que se comessem do fruto proibido ou se desobedecessem morreriam, eu vou acusá-lo de injusto, de parcial. Por outro lado, se Deus destruir Adão e Eva porque pecaram, eu vou acusá-lo de tirano, de um Deus mau. Lúcifer achava que de qualquer forma ele venceria, levando o casal ao pecado, né? Então, a primeira estratégia que ele usa com Eva, eu considero a da distração, a da negação de uma verdade. Olha o que ele diz aqui no verso 1 ainda. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Não.
Não foi isso que Deus disse, né? Deus disse que eles podiam comer de todos os frutos, dos milhões de tipos de árvores que havia, com exceção de uma. Isso que Deus falou, né? Porque aquela era o teste. Será que eles vão ser fiéis realmente? Será que eles vão obedecer a minha palavra? Vão confiar em mim? Por isso Deus colocou aquele teste ali, né? Então, o Lúcifer vem com palavras distorcidas. Ele distorce a verdade. E uma meia-verdade acaba sendo uma mentira toda, né? Então, ele distrai a mulher com uma pergunta capciosa, digamos assim, né? Depois, ele contradiz, depois que ele atraiu a atenção dela, ele contradiz frontalmente uma palavra de Deus. Deus disse no capítulo 2 que se eles desobedecessem, ou seja, se eles rompessem, o pecado é rompimento de relação com Deus. Se eles rompessem com Deus, eles morreriam. Porque é mais ou menos como se pensa num telefone celular. Ele ligado à tomada, carrega a bateria, depois você desliga da tomada, ele dura um tempo, né? Ali a bateria tem uma carga para um número X de horas. Mas chega um momento que acaba a carga, tem que ser de novo colocado na tomada. Nós não temos vida em nós mesmos, nós não somos imortais. Veremos daqui a pouquinho isso aqui nesse próprio capítulo, né? Nós dependemos da fonte de vida. Então, se nós vivermos longe de Deus, é como um celular desconectado da tomada. A gente pode até viver por algum tempo, mas depois não existe mais vida sem a vida. Vida que é Deus, né? Por isso Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma vez que Eva e Adão se desconectaram de Deus por causa do pecado, eles acabaram então perdendo essa vida eterna, por enquanto. Eu já vou chegar na parte da esperança também, né? Deus não os abandonou de jeito nenhum. Mas aí o diabo vem e diz assim: Eva, certamente vocês não vão morrer, não. É certo que vocês não vão morrer. Ou seja, ele contradiz frontalmente aquilo que Deus tinha falado. Ou seja, pode comer que vocês não vão morrer, não. Complicado isso aqui, né? Aí ele diz mais. E além disso, se você comer desse fruto proibido aí, você vai ter os olhos abertos e como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Vocês serão como Deus. Gente, quando a gente lê lá em Isaías 14, Ezequiel 28, que são capítulos bem importantes para entender como foi a rebelião de Lúcifer, né? Fala que ele invejou a Deus, que ele se envaideceu, que ele deixou que essa inveja se aninhasse em seu coração, então se rebelou. Ele queria ser como Deus. Lá o texto diz que ele fala assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele teve essa ideia louca de ser como Deus. E ele coloca, é como se ele tivesse inoculado em Eva o vírus que ele mesmo criou. Olha só, você será como Deus. Ela não queria ser como Deus, né? Na verdade, a resposta certa que ela devia ter dado é a seguinte: não, muito obrigado. Eu já estou feliz com o que eu sou. Uma mulher, uma criatura de Deus. Mas ele coloca nela esse pensamento de querer ser mais do que já era e estava muito bom o que era, o que Deus criou para que ela fosse, né? E ela então se sente tentada por três formas. Olha só o que diz o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer pelo paladar, agradável aos olhos pela vista e desejável para dar entendimento pelas ideias. Me digam se não é assim ainda hoje que o inimigo trabalha contra nós, né? Usando nossos sentidos, pode ser o paladar, pode ser outro tipo de sentido, né? O tato, enfim. Usa nossos olhos, a Bíblia chama de cobiça dos olhos, né? Para nos fazer cobiçar o que não nos convém. E usa também as ideias, né? Para dar entendimento, ideologias, filosofias que nos afastam de Deus. Até hoje ele trabalha do mesmo jeito. Então não culpemos assim tão prontamente Eva, né? Ah, por que ela fez isso, né? Porque é provável que nós também caíssemos, né? E, enfim, né? Eu ficarei feliz de encontrá-la no céu e vê-la salva e pronto, acabou essa história, né, do pecado e ficou para trás, como veremos no futuro, né? Já estou dando spoiler aqui, né? E ela, infelizmente, tomou do fruto e o comeu. Agora, veja, a morte não veio imediatamente, né? Então, ela mesma deve ter pensado, ora, então era mentira mesmo, né? Então, isso aqui é bom. E ela oferece para Adão, e Eva foi enganada pelo próprio Satanás. Adão caiu fácil, fácil, né? Foi ainda mais vergonhosa a queda dele, porque simplesmente se deixou levar pela por ela que acabou sendo instrumento de Satanás para fazê-lo cair, né?
Isso também é uma advertência para nós, né? Quando estamos longe de Deus, mesmo que a gente não queira, talvez, a gente acaba sendo instrumento de Satanás para desanimar as pessoas, para falar coisas que as magoam, né? Nós precisamos muito de que Deus esteja sempre conosco, nós com Ele, né? E pedir sempre que Deus use nossas palavras para o bem, nos faça instrumentos de bênçãos, né? Porque veja o que aconteceu com Eva. Uma vez que ela pecou, ela mesma se tornou um instrumento de pecado, né? Para Adão. Que Deus não permita que nós sejamos instrumentos de pecado, de causar dor e sofrimento ao nosso semelhante, nunca, né? Bem, aí o relato continua dizendo que quando eles ouviram a voz de Deus, olha que bonito, né? É, a gente entende aqui que Deus vinha visitá-los todos os dias, né? No fim do dia ali, Deus com a sua agenda lotadíssima, né? O Senhor do Universo, mas encontrava um tempo para estar com seus filhos aqui no planeta Terra. E não foi diferente quando eles pecaram. Deus não deixou de vir aqui. Sabe, mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente comete, quando a gente falha, Deus não está abandonando a gente. A gente é que foge de Deus, né? E uma das estratégias favoritas do inimigo é nos levar ao pecado e depois dizer assim: agora você é indigno de procurar a Deus. Agora você não pode ir à igreja, você não pode nem pegar na Bíblia, porque você é uma pessoa impura. É nesse momento mesmo que a gente precisa voltar para Deus. A nossa única esperança é o perdão e a reconciliação com Deus. Então, se você caiu, se você pecou, se você cometeu algum erro, volta para Deus imediatamente, né? Não pense que você não pode mais agora ir à igreja ou ler a Bíblia. Aí é que você precisa mesmo dessas coisas, né? E de Deus para ser restaurado. Porque aqui a gente vê que quando Deus apareceu no jardim, eles se esconderam. Que pena, né? E imagine que triste para o coração de Deus, o Pai, ver seus filhos fugindo dele. E ele faz uma pergunta estranha para um Deus que é onisciente: onde você está? Vocês acham que essa pergunta foi para localizar Adão ou para que ele pudesse manifestar aquilo que tinha acontecido? É mais no tipo assim, é, onde você caiu, né? Ou o que você fez? Onde você está nesse momento, espiritualmente? Onde é que a tua vida está agora, né? A pergunta não era para saber a localização, porque Deus sabe tudo. Deus já sabia o que tinha acontecido. Mas ele começa a perguntar porque ele inicia ali um tipo de juízo, né? De julgamento, de questionamento, até para que seus filhos é, percebessem a gravidade do que haviam feito. Adão, onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quem falou que você estava nu, Adão? E essa nudez não é só física, né? É mais do que isso, né? É uma nudez moral, espiritual. Ele se sentiu é, pecador pela primeira vez. E esse sentimento deixou ele desconfortado e com medo de Deus. Aquele que eles sempre tiveram prazer de estar perto, né? Junto. E agora começa uma coisa que é muito humana, infelizmente: transferir a culpa. Olha o que ele diz para Deus, verso 12. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu e eu comi. Ela me deu do fruto e eu comi. Ou seja, ele não assumiu sua culpa, né? Você percebe? A culpa foi dela e ainda quis colocar a culpa em Deus, na verdade. A mulher que o Senhor me deu, tá lembrado? Ela é que me levou a pecar, né? Não, a escolha foi dele. Ele também era livre, né? Mas é muito comum do ser humano querer transferir a culpa ou justificar seus erros, né? Diante de Deus, que conhece tudo sobre nós só temos uma alternativa: abrir o coração e ser sinceros. Senhor, eu pequei, eu caí, eu escolhi fazer isso, me perdoa, me ajuda a vencer, né? Aí ele pergunta para a mulher, o que que a mulher diz? Ó, a culpa foi da serpente, só faltou ela dizer assim: a serpente que tu criaste, né? O Senhor também criou essa serpente aí, ó. Ela que me enganou e eu comi. E finalmente Deus, ele é, condena o verdadeiro culpado, Satanás, né, que usou a serpente, e como uma amostra, né, do que o mal causa, um lembrete, além de outros, né, a serpente passa a rastejar sobre o planeta, né? E outras coisas mais aconteceram como consequência também, né? Passa a haver frio, calor, além de flores, passa a haver espinhos, né? As consequências foram sentidas até no planeta, até sobre seres criados que não tinham participação nesse pecado, né? O mal não é brincadeira, meus queridos, né?
É isso que precisa ficar claro para a gente. O mal, ele é algo sério. Tanto é que lá adiante vamos ver que ele leva à morte o próprio Filho de Deus, né? Tá aqui, né, no verso 15, por sinal. É uma profecia, a primeira profecia messiânica na Bíblia. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre você, Lúcifer, né, que usou a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente dela, lhe ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar do descendente. Que descendente é esse? Algumas Bíblias trazem até com D maiúsculo, né? Quem é esse descendente da mulher, que nasceria de fato de uma humana, descendente de Eva? Parece bem claro, né, que alguém foi ferido por Satanás, mas o destruiu, destruiu suas pretensões e o derrotou. Sim, vocês estão pensando corretamente, é Jesus Cristo. Aqui está a profecia de que um dia aquele que foi chamado por João de o Cordeiro de Deus viria pagar a dívida, né? E nós encontramos isso lá em João 3,16. É um texto bem conhecido, creio que vários aqui sabem de memória, né? Que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus nos foi dado para morrer em nosso lugar. Agora vejam como Deus derrotou o argumento de Satanás. Lembra que ele podia ter pensado? Se Deus tolerar o pecado deles, não fizer nada, ele vai ter mentido e vai ser parcial, porque comigo foi diferente o tratamento. Mas se Deus os matar instantaneamente, eu vou acusá-lo de tirano. O que o diabo não contava é com o amor de Deus, porque de fato alguém morreria. O salário do pecado é a morte, como diz o apóstolo Paulo. A morte leva, o pecado leva à morte. Só que o que Satanás não esperava é que quem morreria essa morte terrível, que é a morte eterna, né, era o próprio Jesus. Então ele foi derrotado é, de forma vergonhosa, especialmente quando a cruz chega, o inimigo é derrotado definitivamente. Porque ali ficou claro que Deus esteve disposto a ir até o fim pela salvação dos seres humanos. Então é mais ou menos assim. Eu vou contar uma pequena história que talvez ajude a ilustrar essa situação, né? Que ilustra a salvação e o que aconteceu aqui com a queda, né? Conta-se que uma vez um garotinho ele esculpiu num pedaço de madeira um barquinho. Fez ali um barquinho de madeira bonitinho e ele foi estrear esse barquinho no rio. Só que infelizmente quando ele colocou o barquinho na água, era um rio meio com a correnteza meio forte ali, o barquinho ele se perdeu. Ele acabou sendo levado pela correnteza. E o garoto ficou muito triste, obviamente, né? Perdeu seu brinquedo, tão estimado. Dias depois, ele caminhando pela cidade, viu lá numa loja de brinquedos, na vitrine, o quê? O seu barco sendo vendido ali. Aí ele entrou na loja, conversou com o proprietário e disse: Olha, senhor, esse barco ali na vitrine de madeira, fui eu quem fiz. O senhor pode me devolver? O senhor, muito cruel, né? Disse assim para ele: Não, eu achei. Quem acha é seu, né? Então você vai ter que comprar esse barco. Não é mais seu. Quanto? Ele falou o preço. O garotinho então foi, sei lá, engraxar sapato, vender coisas para juntar um dinheirinho e comprar de volta o seu barco. Então aquele barco passou a ser daquele menino duas vezes, né? Era por criação e passou a ser por compra, por redenção. Então o que Jesus faz na cruz, e nós vamos um dia estudar isso com mais detalhes, mais adiante, né? É um assunto muito importante, foi nos resgatar, mesmo tendo sido criados por ele, porque por causa do pecado o diabo nos raptou, né? A palavra redenção quer dizer bem isso mesmo, é resgatar, é comprar um escravo, comprar de volta alguém que foi escravizado. Então o inimigo ele nos raptou por causa do pecado e Deus nos comprou de volta com o sangue de Cristo. Isso é maravilhoso, né? Então, lembre-se que já em Gênesis 3, na história do pecado aqui, nós vemos um lampejo de esperança, que é a primeira profecia, a primeira promessa de perdão, né? De restauração da humanidade por meio de Jesus. Aí depois aqui fala assim no verso 19, né? Que você é pó e ao pó voltará. Então, por causa do pecado, o ser humano passa a ser mortal.
ele perde a sua imortalidade, que obviamente vinha de Deus, né? Por um tempo, nós veremos isso mais adiante, que também temos esperança assim de vida eterna, mas por hora a gente é pó mesmo e volta ao pó, né? Claro que há a ressurreição, como veremos mais adiante. E aqui no verso 21 tem um detalhe que pode passar batido muitas vezes na leitura, mas que é tremendamente importante. Diz aqui que o Senhor fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Peles de quem? Do quê? Né? O que será que aconteceu nas entrelinhas que nos ajuda a entender que eles foram vestidos com essas peles aí, né? Quando lá adiante, né, séculos depois, João Batista vai batizar Jesus, ele o identifica dessa forma: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras ocasiões, a Bíblia coloca de forma assim metafórica, né, uma parábola, uma metáfora, né, que Jesus é como se fosse uma roupa para nós, revestivos de Cristo, como se fosse uma roupa, né? Então aqui, meus queridos, só pode ser o primeiro sacrifício de um cordeiro, né? Porque depois lá em Êxodo nós vamos ver que Deus vai estabelecer o ritual do santuário e até antes disso mesmo, Noé, por exemplo, fez também sacrifício de cordeiros, representando aquilo que o Cordeiro de Deus faria por nós lá no futuro, para nós no passado, para eles no futuro, né? Então, aqui nós entendemos que Jesus estava ensinando, Deus estava ensinando uma lição muito profunda para eles, que o pecado deles, o senso de indignidade deles seria coberto, seriam cobertos pela justiça da vítima inocente, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela roupa de figueira lá, de folha de árvore, não servia para nada. É o esforço humano tentando se justificar, tentando cobrir sua nudez. Não funciona assim. Agora, quem cobre nossa nudez espiritual e moral é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui é muito bonito, né? Então é um capítulo triste, sem dúvida nenhuma, né? Mas que fala muito sobre Deus, fala muito sobre a humanidade, e por causa desse capítulo, toda a Bíblia existe, né? Porque eu diria assim, que a Bíblia, não sei se eu já comparei isso com vocês, não sei nem se a comparação é adequada, mas pensa num hambúrguer, né? Um hambúrguer vegetariano aí. Então você tem Gênesis aqui, o começo dele seria o pão, um dos pães, né? Apocalipse, o final do Apocalipse seria o outro pão. E no meio, o miolo do hambúrguer é a história da redenção. Resumidamente é isso, porque Gênesis 1 e 2 fala do que nós perdemos, 3 também. E Apocalipse 19, 20, 21, 22 fala do que nós vamos ter de volta. Tanto é que a árvore da vida, ela é citada de novo no Apocalipse, lá no finalzinho, né? Ou seja, o resto da Bíblia é a história de como Deus tenta o tempo todo, procura o tempo todo salvar a humanidade. Busca a humanidade para salvá-la. Busca nós aqui hoje também para nos salvar. E nós estamos vivendo, né, esse conflito, essa situação triste, enquanto o pecado ainda existe. Mas isso não vai durar para sempre, né? Jesus morreu na cruz, não morreu lá para nos deixar do mesmo jeito. Ele fez promessas maravilhosas e a principal dela é que ele vai voltar para nos buscar e nos dar uma vida bem diferente, semelhante àquela que nós perdemos por causa do pecado, né? É importante entender também que nós não estamos pagando pelo pecado deles. Cada um dá conta de seus pecados a Deus. Nós temos que nos arrepender disso, né? Entendo que se eles aceitaram a pele de cordeiro ali, é porque eles aceitaram a salvação e o perdão, né? E nós possivelmente encontraremos, né? Eu creio que certamente encontraremos os nossos primeiros pais na eternidade. Agora cabe a nós também aceitar esse perdão, né? Aceitar a salvação e entender que Jesus é o cordeiro que nos perdoa também e nos salva dos nossos pecados, né? E que um dia toda essa história de pecado terá fim. É isso. É, Espero que tenha ficado claro esse estudo, esse assunto, né? No próximo, nós vamos ter mais um encontro na Bíblia para nós analisarmos. E neste momento, aqueles que quiserem é, dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta. Eu dizia algo, né? Eu esqueci de complementar, que na verdade nós não cremos naquela ideia de um pecado original, que nós estamos pagando o pecado deles. Não, cada um dá conta dos seus pecados a Deus. Nós sofremos as consequências dos pecados, né, deles, dos ancestrais e de Adão e Eva. Mais ou menos como, pensa assim, ó, uma mulher grávida que acaba usando drogas durante a gestação, álcool, as chances de ter um bebê com algum tipo
doença congênita são grandes, né? E se ele nasce com algum tipo de doença, a culpa não foi dele, mas ele acabou, infelizmente, colhendo os frutos daquelas escolhas que a mãe fez, né? Então, nós estamos vivendo hoje, geneticamente falando, ambientalmente falando, as consequências do pecado. Não estamos pagando o pecado deles. Nós temos que pedir perdão a Deus dos nossos pecados. É isso que nos compete fazer. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito desse capítulo? Quer fazer alguma pergunta? Esse é o momento. É só abrir o seu microfone. Nós fechamos todos eles aí para que não tivesse nenhuma interrupção, né? Mas agora vocês podem abrir e comentar ou perguntar, enfim. Boa noite, Michel. Boa noite a todo mundo. Eu fiz umas anotações aqui enquanto ia conversando. Olha que interessante. Começou pela genealogia de Jesus ali em Marcos. Você comentou, né, que ia voltando até chegar em Adão. De Mateus, na verdade, né? Sim. O Mateus é o evangelho que ele fala para o povo judeu, exclusivamente. Então, quem olha a genealogia e quem gosta e se interessa mesmo é o judeu, que eles têm o costume de você saber quem que é a sua família, para saber se eles têm ligação ou não. Aí quando começa assim, Jesus, genealogia de Jesus, filho de Adão, filho de dos pontos chaves, assim, né? O judeu já abre o olho e se interessa. Agora, olha que curioso. Ele vai falando assim, daqui a aqui são 12, daqui a aqui mais 12, né? 14, 14, 14. De sorte que se você somar tudo, dá 42. Eu achei muito curioso, tem um filme que ele comenta isso, que o filme inteiro é o Guia do Mochileiro da Galáxia. Não vou entrar muito nos detalhes, mas a história do filme é que eles passam um grande tempo descobrindo qual que é o sentido da vida. Curiosamente, eles montam um computador super poderoso que precisa de um planeta inteiro para sustentar o computador, e quando eles chegam lá e descobrem, depois do resultado, eles descobrem assim, o sentido da vida é 42. Não sei se foi proposital ou não, mas quando eu olhei na genealogia de Jesus, eu falei, nossa, que coincidência incrível. O sentido da vida está ali em Jesus, né? Pelo jeito, o roteirista conhecia alguma coisa aí da numerologia bíblica, né? Não estou falando daquela mística, né? Mas da bíblica, né? Porque, de fato, há números É, bastante especiais na Bíblia, né? O 7, o 12, né? E a genealogia de Jesus realmente ele organiza em grupos, né? Grupos de genealogias. Assim, é bem interessante mesmo. Sobre o capítulo 3, outra né, que coisa a gente estudou, a queda da humanidade, de Adão e Eva, né? Alguém anotou alguma coisa diferente? Teria alguma pergunta, alguma contribuição? Fiquem à outra vontade. coisa interessante nessa questão daí é Eva, Adão e Deus e a serpente, né? Uhum, Um vai jogando a culpa para o outro. Agora, olha que interessante, quando Deus amaldiçoa, ele não amaldiçoa o homem. Se prestar bem no texto, ele amaldiçoa a terra. Jamais Deus tem um interesse assim de amaldiçoar os seus filhos, né, de uma certa forma. E por isso que ele, por conta disso que você fez, maldita é a terra. Nunca joga a maldição para cima do homem. uhum. Verdade, bem, bem, bem observado. Eva, Eva, ela se sentiu muito tentada, né? Eu não diria que Eva foi inocente ali ao cair pela tentação. Eu sinto que Eva, ela teve o interesse de ser como Deus, algo que é inacessível para a criatura. Que quando falou, seus olhos se abrirão e serão como os deuses, Deus, conhecedor do bem e do mal, aquilo tentou Eva de tal maneira que ela falou, poxa, verdade. Né? Eva meio que foi propositadamente querendo ser igual a Deus. Uhum. Mas já Adão, Algo consciente, né? mas já Adão, eu vejo que Jesus fez a mesma coisa que Adão, vice-versa. Porque Adão, sabendo do que Eva fez, ao meu ver, ele pensou assim: eu não conseguiria passar a eternidade sem a pessoa que eu amo. Então eu conscientemente vou morrer junto. Uhum. E ele acaba morrendo por amor de Eva, né? Tanto que É, Jesus vem e faz o mesmo. Eu vou nesse morrer ponto, pela minha igreja, pela minha esposa. nesse ponto, a gente pode até tirar algumas reflexões, né?
Claro que assim, a gente está extrapolando um pouquinho, mas podemos assim fazer uma certa extrapolação com base no que está escrito mesmo, né? É, Adão, ele, por certo, deve ter tido esse sentimento, né? Mas o que vai acontecer com Eva? Será que ela vai morrer? Eu vou perdê-la, né? Ele amou mais a Eva do que a Deus e desconfiou também do que Deus podia fazer. Eu imagino, agora eu estou falando da minha opinião, digamos assim, né, que Deus poderia ter feito uma de duas coisas, né? Ele poderia, Jesus poderia ter vindo morrer por Eva, né? Porque o plano estava traçado. Se Adão não pecasse, somente ela, não vejo nenhum problema de imaginar que Jesus poderia ter morrido por Eva. Seria outra história, obviamente, né? Ou então talvez a solução mais drástica, né? Pensar que Deus pudesse ter criado outra mulher para ele, mas eu prefiro a primeira, né? Conhecendo Deus e Jesus, a atitude deles, né? Ele ofereceria o perdão para sua filha e ela seria resgatada. São só elucubrações aqui, né? Mas infelizmente Adão ele se precipita e não confia no que Deus poderia fazer, né? Na solução de Deus. Alguém mais? Boa noite, pastor. Eu estou vendo que minha câmera está travando um pouco, aí eu não sei por quê, porque eu estou no computador mesmo. Tudo bem. Eu anotei aqui que, assim, Lúcifer, né, ele queria ser como Deus. Esse mesmo assunto aí de ser como Deus, né? Aí eu até joguei no Google aqui rapidamente, botei assim, Lúcifer queria ser. Aí ele me deu aqui 3 opções, né? Tipo, é o que o pessoal mais consulta, né? Maior que Deus, igual a Deus, semelhante a Deus e como Deus. E eu não sei, isso me chamou a atenção porque eu fiquei pensando, ser como Deus. Deus tem um amor tão grande, né? E Lúcifer é tão ruim, eu não consigo assim imaginar. Eu fico pensando, o pastor sabe que eu estou começando a estudar a Bíblia agora, então assim, peço perdão se eu fizer perguntas muito básicas, mas eu fico pensando que eu acho que seria, não sei, talvez não ser como Deus, mas sim ter o poder, né? Ter a soberania de Deus, uma inveja em cima da majestade de Deus, assim, da soberania que ele tem. Uhum. Poderia se falar isso ou não? Ou é algo muito enfático que tem na Bíblia que ele queria ser como Deus, porque assim, ser como Deus envolve o amor que Deus tem e que ele é extremamente o oposto. Eu não consigo conceber isso, assim. Você, Patrícia, está corretíssima, né? Ele ambicionou o poder, a posição, e não o amor. Porque em momento nenhum você vê ele, por exemplo, pensando no que aconteceria. Ele já sabia que a tragédia dele foi a expulsão, né, do céu, de que ele levou um terço dos anjos também a essa rebelião com ele, que eles ultrapassaram uma linha de não mais retorno, né? Nós vamos um dia, quem sabe, estudar aqui também a questão do pecado contra o Espírito Santo. Há um limite também, né? Não para o perdão de Deus, mas para a capacidade, eu não digo capacidade, mas para o desejo humano de querer ser perdoado. Pecado contra o Espírito Santo pode ser qualquer pecado daquele que você não quer se arrepender. Então ele ultrapassou essa linha. Mas nunca, ou se pensou, não executou isso, né? De pensar assim, poxa, eu vou trazer uma tragédia também para esses seres tão felizes que não conheciam o mal. Lembra que Deus fala assim, ó, agora eles são conhecedores, são como nós, se tornaram como nós, Pai, Filho e Espírito Santo, não no sentido de poder ou qualquer outra coisa, mas conhecedores do bem e do mal. Deus não queria que Adão e Eva tivessem conhecimento do que é o mal, que a rebelião ficasse longe deles. Mas, infelizmente, por escolha deles, acabaram se envolvendo nessa rebelião e passaram a conhecer a única coisa que não precisavam conhecer, mas que os tornou tão infelizes, a maldade, o mal. Então, de fato, Lúcifer, ele ambiciona a posição, mas nunca ele ambicionou o amor de Deus, porque o amor de Deus é altruísta. E eu não entendo, não vejo ele querendo morrer por ninguém, pelo contrário, ele quer levar as pessoas à destruição, né? Mas, de novo, é uma coisa, é algo que Paulo chama de mistério da iniquidade. Porque explicar a origem do mal no ambiente de pura bondade extrapola nosso entendimento, né? É algo assim inconcebível. E se eu pudéssemos explicar, já estaríamos justificando o pecado. É fácil entender, é mais fácil entender aqui na Terra, porque aqui já estamos num contexto de maldade, há um inimigo que nos tenta, né?
Mas lá não, ele foi tentado por seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, né? Eu vou postar depois no grupo aqui para vocês um vídeo que, por sinal, foi um estudo que eu fiz semana passada na classe bíblica da minha igreja, que é uma classe bíblica presencial, né? Em que eu trabalhei esse tema mesmo, da rebelião, do início do mal do universo, tá? Então eu vou colocar no grupo ali, além dessa gravação, esse estudo, porque é importante entender esse grande conflito, como ele se originou, né? Tem gente que coloca a culpa em Deus, ou então, como pode haver mal no universo? Então Deus não existe, né? Sabe aquele, é o dilema de Epicuro, né, se eu não me engano, que é mais ou menos assim, se Deus é bom, ele não quer que o mal exista. Se Deus é todo-poderoso, ele pode fazer com que o mal não exista. Mas como o mal existe, então Deus não é bom ou não é poderoso. É mais ou menos assim, resumindo, né? Não, não, não prova que Deus não existe o mal. O mal prova que Deus criou um universo de seres livres, em que seres escolheram o caminho da maldade. E Deus está procurando resolver esse assunto e um dia vai resolver definitivamente, né? Como eu falei no começo, né? Deus não poderia criar um universo de seres livres em que não houvesse a possibilidade do pecado, da desobediência, né? Só para vocês saberem, a gente vai se conhecendo aos poucos, né? A Patrícia, nós conhecemos, não sei se eu já contei aqui, nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, né, no ano passado, né? E ela é bióloga e era ateia. E a história dela com Deus assim tem sido maravilhosa, né? O encontro, como Deus a encontrou e como hoje ela está aí empolgada em conhecer a palavra de Deus, estudando a Bíblia, né? Nós ficamos muito felizes de conhecer a Patrícia lá na Igreja Central, Adventista Central do Rio de Janeiro. E que Deus continue te abençoando, Patrícia, nessa caminhada, né? Ela Amém. que antes defendia o evolucionismo puro e simples, né? A descrença, hoje ela, eu acho que já posso te chamar assim, né? De uma criacionista é, que usa agora a boa ciência e a boa teologia para ensinar as pessoas, né? Louvado seja Deus. Inclusive, a minha segunda pergunta aqui é sobre isso, porque eu anotei aqui o trecho que você leu falando que a serpente passaria a rastejar sobre o ventre, né? E aí eu joguei aqui no Google e aí achei aqui um texto que é do site do criacionismo, né? Do seu Olha só, site. que providência. E aí tá aqui, a serpente do Éden tinha patas? A ciência confirma. Eu não li, porque isso foi agora, mas já está aqui assim que terminar a aula eu vou ler, né, exatamente sobre esse assunto aí, porque se ela passou a rastejar, então, né, ela tinha patas. Aí eu vou ler ainda o texto, mas era só um comentário que eu joguei aqui, já veio a resposta aqui do E, site Patrícia, do você como bióloga vai aproveitar mais ainda esse texto, tá? Porque é bem interessante isso aí, né? Serpentes com patas. E em imagens antigas, né, lá de culturas antigas, a gente vê, às vezes, representação de um tipo de dragão. A palavra está serpente Eu ali, né? pensei nisso, que você falou do Então, Apocalipse, né? O dragão e a antiga exatamente. serpente. Então, imagine assim, uma serpente realmente com patas, talvez asas, né? Um animal diferente, não é bem uma cobra, não é uma serpente como nós a conhecemos hoje, né? Então, devia ser um animal bem simpático, bem interessante, bonito e inteligente também, como diz a Bíblia, né? E há algumas evidências aí genéticas, você vai perceber nesse texto, dessa questão das serpentes com patas, né? Função que depois acabou sendo, como é que a gente fala, né? Não está mais ativada, né, geneticamente, mas está lá, né? Legal. Muito bom. Alguém mais? Essa classe aqui é boa demais, né? Eu tenho uma última aqui com relação ao que Satanás falou, porque muitas das vezes ele é tido como o pai da mentira, né? Só que muitas das vezes, para você mentir, você pode mentir falando apenas a verdade. Uhum. Vou dar dois exemplos. No próprio caso ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele faz um questionamento para Eva. É certo que você não pode comer nenhum fruto? Bom, quando um ser muito inteligente assim, ele tá para fazer uma pergunta tão boba, tão banal assim, é claro que ele não quer a resposta, ele quer te enrolar, né? Ele quer pegar a tua atenção. Você sabe, é claro que você pode comer todas as árvores, você pode comer tudo. Como é que você vai sobreviver sem comer? Você tem que comer.
Você só não pode comer daquela, né? E aí ele começa a ludibriar com muitas verdades. O maior exemplo disso é que ele usa a palavra de Deus de uma maneira distorcida daquilo que Deus queria que fosse feita. No Uhum. próprio deserto da tentação, Satanás ele só usa a Bíblia, né? Pule daqui se você for Deus, que está escrito que os seus anjos vão te segurar, né? Transforma-se, é Deus transforma em pão, você pode fazer tudo. Então ele começa a distorcer, alterando a vontade original do Criador, né? E isso é muito perigoso. Então você tem que ver qual que é o sentido daquele diálogo, né? Daquela conversa, para você não ser ludibriado com qualquer pastor vestido de ovelha, assim, né? Saber qual que é o fundamento ali. Eu tenho um amigo médico que diz assim, ó, que eu nem sei se é a frase original dele, mas enfim, ele sempre usa, né? Você pode contar uma grande mentira usando só fragmentos de verdade. Quando você analisa assim separadamente aquelas afirmações, elas parecem fazer sentido, mas elas são usadas, né, num contexto aí, numa forma capciosa, para contar uma grande mentira. Foi o que Lúcifer fez, né? E o Schiller lembrou bem, né, lá na tentação do deserto, quando o diabo aparece para Jesus, ele só usa a Bíblia, né? Mas usa de modo descontextualizado, com finalidades, né, maldosas, né? Como Jesus venceu? Usando a Bíblia de uma forma correta, né, no seu contexto e mostrando, desmontando aquele castelinho de mentiras que o diabo estava tentando construir. É isso, né? Que Deus nos ajude a ser vitoriosos e só podemos vencer realmente se andarmos com Ele, né? O Deus da verdade. E enquanto estivermos por aqui, né, nesse mundo de pecado, que façamos de Deus o nosso refúgio, aceitemos as vestes, né, de justiça que Jesus nos oferece para cobrir nossa nudez espiritual, moral. E entendamos que, apesar de esse mundo estar quebrado, destruído, machucado pelo pecado, Deus tem os planos originais. Ele vai reaplicar a este mundo e um dia nós voltaremos ao Éden restaurado. Nós voltaremos ao Éden, né? Estaremos no Éden restaurado. Esse é o plano de Deus, nunca mudou. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo aqui no pesadelo e um dia vamos acordar para a vida real. Não é um sonho que nos aguarda, é o pesadelo que estamos vivendo, né? E em breve, se Deus quiser, todos nós aqui estaremos para sempre com Ele, né? Para nunca mais nos separarmos. Eu vou concluir com uma oração, né? Nós começamos com uma oração e terminamos com uma oração também. E lembro que vou deixar lá no grupo a gravação para vocês terem aí, se quiserem depois rever, indicar para alguém, e especialmente para aqueles que não puderam vir, né? Estar conosco aqui nesse estudo. Próximo estudo, Cláudio, eu vi aqui uma mãozinha levantada. Antes de orar, então, se quiser falar, fica à vontade. Como que Pode falar, Cláudio. Seu áudio agora está aberto. está aberto? Eu Sim. vou falar rapidamente aqui sobre o plano da salvação, né, que Deus traçou logo que eles pecaram, né? Eu queria, na realidade, só dar um testemunho para vocês que, após 10 anos estudando a Bíblia, no dia 7 de outubro do ano passado, eu entreguei minha vida para Jesus, eu me batizei. Amém. Eu venho orando muito, né, pelos meus familiares, por todos que me cercam, e eu tive a graça, né? Deus tem feito a obra dele. Na semana de evangelização que teve, né, na Semana Santa, nós tivemos aqui em São José dos Campos uma semana da Semana Santa e mais uma semana após. E a minha esposa com meu filho, de 18 anos, eles decidiram se batizar e agora, dia 6, que foi sábado agora, foi o culto de batismo deles. Eu tenho mais dois filhos e continuo orando, pedindo a Deus para que em breve eles também se entreguem a vida para Ele, para que a gente possa ir para o céu junto. E tem sido maravilhoso o que Deus tem feito nas nossas vidas, viu? Que bênção, Cláudio. Louvado seja Deus pelo que Ele está fazendo em sua família. Convide-os para estar conosco aqui no próximo estudo, né? Quem sabe acompanhar junto aí a sua esposa, os filhos também. E que Deus abençoe a tua família, sempre, tá bom? Vamos orar Perfeito. então? E aí a gente marca lá no nosso grupo o próximo estudo. É, não sei se semana que vem seria possível, talvez, mas a gente combina. Se não, na próxima semana, na outra, né? Sempre às quintas-feiras. Ok? Vamos orar?
Bondoso Deus, querido Pai, nosso Criador, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse estudo, por mais esse entendimento que tivemos da tua palavra, conhecimento que nos aproxima da verdade, nos faz entender que tu és um Deus de amor e que mesmo muitas vezes tomando caminhos errados e de pecado, tu nos perdoas, tu nos recebes e nos cobres com a tua justiça. Nós te pedimos a Deus perdão de nossos pecados, que nós aceitemos, né, o nosso Senhor e Salvador, nosso Messias Jesus, e que jamais soltemos a mão dele enquanto caminhamos por esse mundo escuro, até aquele grande dia quando nós seremos finalmente despertados desse pesadelo e habitaremos para sempre com o nosso Deus no lar eterno, no Éden restaurado. Obrigado por esse grupo de pessoas que estão interessadas em conhecer a tua palavra. Eu peço a tua bênção sobre os que aqui estão estudando a tua palavra, se preparando também para uma entrega total a ti. Peço a tua bênção sobre aqueles que não puderam vir hoje à nossa sala virtual, mas que serão abençoados também depois assistindo a este vídeo, e tua bênção sobre os amigos que estão acompanhando a gravação, as gravações, que a vida deles e a família deles também seja grandemente abençoadas. Nós oramos e te agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Até o nosso próximo estudo, então. E que Deus esteja com vocês o tempo todo, vocês com Ele também, abençoando e os guardando e os ajudando a ter sempre esse ânimo para continuar aprendendo da palavra dele. Uma boa noite. Fiquem com Deus.